Boa noite. Vou contar um caso muito sinistro. Isso aconteceu na Serra Dona Francisca, Santa Catarina, em outubro de 1981, em uma sexta-feira. Bem, nós morávamos em um sítio e as casas eram distantes uma das outras. Certa noite ocorreria uma novena na casa de um tio meu e nós fomos, os meus 2 irmãos, 4 amigas e eu. E assim saímos 19 horas. Íamos para a novena, todos felizes e proseando naquela noite linda de lua clara, sem saber o que nos aguardava. Bem, já por volta de 22 horas, nós voltávamos por aquela estradinha de terra deserta. E no meio do caminho, tínhamos que passar por um cemitério abandonado. Quando passamos por esse cemitério, me subiu um frio na espinha. E de repente, escutamos uma mulher saindo do rumo do cemitério. Ela estava chorando e se lastimando. Ficamos muito assustados com aquilo, mas antes que fizéssemos qualquer coisa, ela já estava bem perto da gente. Na estrada, só havia a luz do luar como iluminação. E quando aquele ser chegou perto de nós, eu pude ter certeza que não era uma mulher, e sim um lobisomem. O bicho era um cão negro enorme, e as suas feições lembravam uma mulher. Quando vimos, aquele demônio estava andando de 4 patas, com um rapaz morto nas suas costas. E foi quando a fera nos viu. Então aquela coisa soltou um berro e largou o rapaz morto no chão. E nós, apavorados, não sabíamos o que fazer. Não sabíamos se corríamos ou se ficávamos ali. Então começamos a rezar o Pai Nosso e Ave Maria. E enquanto rezávamos, aquele demônio foi se transformando em uma fumaça podre, cheirando a carniça. E isso foi o suficiente para corrermos dali. Não sei o que houve, mas quando respiramos aquela fumaça que a fera havia se transformado, todos nós começamos a ficar sonolentos. Olhei em volta e só vi os meus amigos caindo desmaiados naquela estradinha deserta perto do cemitério abandonado. E logo o mesmo aconteceu comigo. As minhas vistas pesaram e a partir daí eu não me lembro mais de nada. Só acordamos por volta de 5:30 da manhã, quando os primeiros raios de sol começavam a surgir no horizonte. Procuramos o rapaz morto que estava sendo carregado pela fera, mas não havia nem sinal dele e nem sinal daquela besta demoníaca. Corremos para casa e nunca mais nos atrevemos a passar por aquele cemitério tarde da noite. Boa noite. O Carazi é aparentemente um garotinho de 6 anos de idade, com olhos negros e sem íris, pele costurada no lugar da boca e garras nos dedos. Durante a noite, ele entra nas casas, alojando-se em qualquer cômodo, exceto nos quartos. E ele pode estar escondido debaixo do sofá, atrás da estante ou dentro de uma gaveta. O Carazi não é uma criança comum. Como você deve ter notado, ele se contorce de tal forma que cabe em qualquer lugar. E ali
permanece esperando. A partir do momento em que há algum movimento na casa, ele vai investigar. E se ele vê alguém, você, por exemplo, que se levantou para beber água, ou quem sabe desligar a TV da sala que foi deixada ligada, ele passa a observá-lo. O efeito é imediato. Você começa a sofrer de insônia e não consegue mais dormir. Concentrando-se, você poderá ser capaz de ouvir o Karazi, ou escutar os seus passos, ou sua respiração anasalada, ou algum objeto no qual ele possa esbarrar sem querer. Quando ele vê que você está fora da cama, receberá uma espécie de permissão para entrar em seu quarto, e lá ele irá se instalar. Geralmente, ele se esconde embaixo da cama. Talvez isso explique os ruídos noturnos que te atormentam, as vozes, os arranhões e aquela presença estranha. Tudo isso pode ser obra do Karazi. O tempo passa e o Karazi está há tanto tempo debaixo de sua cama que você passa a vê-lo inclusive de dia. Mas apenas você consegue vê-lo. E as pessoas pensam que você está paranoico. Bem, você tem duas opções: ignorá-lo ou contar tudo e ser taxado como um louco alucinado. E se estiver pensando em se levantar e apagar a luz, pense de novo, pois o simples ato de se erguer da cama já é o suficiente para autorizar o Karazi a atormentá-lo. E se por algum acaso ouvir ruídos estranhos ou sentir uma presença de mal-estar, a sua única escapatória é se mudar de casa. Bem, assim como eu fiz. E agora contarei o meu relato com essa criatura conhecida como Karazi. Várias coisas já me ocorreram, mas vou relatar uma das mais recentes. Eu e o meu marido havíamos acabado de nos casar. Então fomos morar por uns tempos com a minha cunhada e o seu marido. E é muito comum eu ficar sozinha em casa. E este dia eu estava só em casa. De novo? E este dia estava somente eu em casa. A casa é grande, e entre o meu quarto e o da minha cunhada tem uma sala em L, que é uma sala de TV e sala de jantar. Nesse dia, eu estava passando pela sala para ir até a cozinha, quando vi um garotinho sentado na sala de TV, com as pernas abertas em cima do sofá. De início, eu não me movi vendo aquele menino na minha sala. A casa estava toda fechada e era por volta de 8 da noite. E também não tinha como ter alguém ali. Quando chamei pela criança, ele me olhou com seus olhos negros assustadores e em seguida, muito rapidamente, entrou para debaixo do sofá e desapareceu. A abertura do sofá é muito estreita e seria impossível uma pessoa entrar ali embaixo. Bem, eu achei que estava ficando louca. Mas em uma outra noite, eu estava novamente só. O meu marido estava na gerência de um grande restaurante e só chegava em casa por volta de 2:30 da madrugada. Ele sempre chegava, trancava a porta e deixava a chave em cima de uma mesa que tinha na copa. E lá do quarto eu escutava todo o barulho dele chegando. Nesse dia, a porta se abriu e fechou. Então, eu ouvi ele colocando a chave em cima da mesa, mas ele não entrou no quarto. E eu logo fui ver o que tinha acontecido. E para minha surpresa,
não tinha ninguém na casa. A chave estava na porta e não tinha ninguém lá. Fui me deitar novamente e ouvi o mesmo barulho da porta e da chave. Porém, eu não tive coragem de ir ver o que era. Depois disso, vozes de crianças eram ouvidas pela casa. De madrugada, eu acordava com a silhueta daquela criança me observando dormir pelas frestas da porta. E quando a criança via que eu acordava, aquilo saía correndo. E aquilo fazia isso por várias noites. Até que numa noite acordei o meu marido para ele ver. Ele foi lá fora e viu aquela criança andando de quatro no teto da sala. Ele voltou assustado para o quarto e falou que eu dormisse novamente, pois aquilo era obra do demônio. Em uma outra noite, eu vi uma coisa na sala da minha casa. Eu fui apagar a luz e senti uma presença na sala, mas não vi nada até a hora que eu apaguei a luz. E quando me virei, eu vi aquela criança no escuro. Bem, eu só via o vulto dela. E quando vi os seus olhos negros sem vida, eu soltei um grito e o meu marido veio correndo. E quando acendeu a luz, eu já estava chorando com choque. Ele acreditou em mim. Mas em uma outra noite, foi ele quem acordou com o bicho dentro do quarto do lado da cama. Ele dizia que aquilo parecia um cachorro muito grande, mas fazia ruídos como de porco. A janela de madeira do quarto dava para o quintal, estava aberta, pois fazia uma noite muito agradável. Então aquela criatura fez um ruído estranho e pulou a janela, desaparecendo na escuridão do quintal. O meu marido não quis tocar mais no assunto, e só paramos de ver essas coisas quando nos mudamos daquela casa. Mas ainda assim, vez ou outra, ocorre coisas sobrenaturais comigo, que trarei num próximo relato. Boa noite. Olá, Fael. Eu sou o mesmo rapaz dos relatos Magia Negra em Milão e Vampiros em Miami. Bem, eu me chamo Christian. Estou prestes a fazer 24 anos. Ano passado, quando ainda morava no Brasil, aconteceu algo sinistro em uma partida de futebol. O jogo era Fluminense e Flamengo. E o Fluminense precisava vencer para se classificar para a final do campeonato. Eu fui com 3 amigos de escola que também são torcedores do Fluminense, que nem eu. Enfim, fomos para o Maracanã. E naquela época não existia pandemia. E assim era permitido a torcida nos estádios. O gol da classificação saiu aos 47 minutos do segundo tempo e foi bem emocionante. Bem, até aí tudo perfeito. Mas na saída, presenciamos 2 grupos de torcida organizada brigando entre si. Infelizmente, grupos de torcidas organizadas são loucos. E eles se enxergam como inimigos. Isso só porque torcem para times diferentes. Bem, ficamos perplexos vendo aquela cena, e nós estávamos saindo do foco daquela confusão. Mas foi quando de repente eu avistei um ser tenebroso, com uma aparência repugnante entre os loucos da briga. O ser
surgiu do nada. Aquela criatura ficava rindo e sumiu depois de uns 7 segundos. Era como se aquela criatura demoníaca estivesse se divertindo com tudo aquilo. Pelo seu aspecto trevoso e pelos seus 2 chifres na cabeça e um longo rabo que aquela criatura possuía, eu creio que era um demônio. Então, eu fui na internet pesquisar sobre demônios no futebol e encontrei um testemunho de um rapaz dizendo que esse esporte pertencia a Satanás, devido à idolatria e ódio nas pessoas. Além de que um jogador brasileiro famoso, antes da fama, ele havia ido em uma feiticeira para se profissionalizar. E depois que conseguiu, ele não cumpriu o contrato com as forças ocultas. Então este rapaz morreu dentro de campo em uma partida de parada cardíaca. Bem, fora outras coisas que eu vi no testemunho. Hoje eu continuo morando em outro país e continuo acompanhando o meu clube de coração e o futebol em si, porém de maneira civilizada. Abraço a todos do canal e boa noite.